Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, a parte B. Mas o justo viverá da fé. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Hoje, gente, vamos fazer o nosso fermento natural levain de caldo de cana. Vocês vão precisar dessa colher de sopa medida padrão. Vamos usar 4 colheres de sopa de caldo de cana puro e 6 colheres de sopa de farinha de trigo. Mistura tudo e vai aguardar por 72 horas, que são 3 dias fermentando. Tem que ser 72 horas para ele ficar bem forte, tá, gente? E vai tampar com papel toalha sem apertar a tampa. Vai pôr dentro do armário e cobrir com um pano se ele estiver muito frio na época que você estiver fazendo. 72 horas depois, ele cresceu, dobrou de tamanho e reduziu, porque é normal, mas ele já é um fermento levain e já está bem forte. Nós vamos agora alimentá-lo, gente, por 10 dias, na seguinte proporção: 2 colheres de sopa rente, do fermento, 3 colheres de sopa de água e 6 de farinha de trigo. Tem que ser a colher bem rente, não pode ser passada do nível da colher, para não passar a quantidade certa, que são 20 gramas de fermento, 40 gramas de água e 60 gramas de farinha de trigo. Essa é a proporção de alimentação, gente. 1, 2, 3. Mistura tudo muito bem. E depois, gente, é só colocar em um vidro limpo, fazer a marcação, cobrir com papel toalha e deixar dentro do armário. Se estiver muito frio, cobre, joga um pano bem dobrado, quentinho por cima, para ajudar ele a fermentar, tá bom? E vai dar tudo certo. Veja, eu fiz a marcação e acompanha certinho. Olha, gente, ele quase dobrou de tamanho 24 horas depois. E agora nós vamos novamente alimentar esse fermento, tá? Não se esqueçam. Se você esquecer um dia de alimentar, você pula esse dia e continua alimentando normalmente. Não vai dar problema nenhum, tá? No seu fermento. Não se preocupa. É só continuar, que a gente esquece mesmo. Eu já esqueci, já aconteceu comigo de esquecer. A correria do dia a dia, 24 horas depois, ele quase dobrou de tamanho e reduziu um pouco, porque ele cresce, atinge o pico antes das 24 horas. Mas tem que esperar 24 horas para ele ficar bem forte, tá? E novamente vamos fazer a alimentação, que é 2 de fermento, 3 de água e 6 de farinha de trigo. Se você for pesar na balança, gente, é 20 gramas, tá? Do fermento, 40 gramas de água e 60 gramas de farinha de trigo. Essa é a melhor proporção de fermento para você fazer já de início. E vai aguardar, gente, mais 24 horas, tá? Nosso fermento já cresceu, reduziu um pouco. Os 3 primeiros dias ele não cresce muito, mas não desiste. O seu fermento está bom. É que é normal nos 3 primeiros dias ele não crescer muito. Mas sempre aguarde as 24 horas. E a alimentação sempre a mesma durante 10 dias. Todos os dias vai fazer essa alimentação. 2 colheres de sopa de fermento, 3 de água e 6 de farinha de trigo. Misturou tudo, coloque em um vidro limpo. Tampe com papel toalha, faça a marcação e aguarde mais 24 horas. Por incrível que pareça, estou fazendo esse fermento em época fria e deu certo, cobrindo com um pano. Para vocês verem que dá certo fazer em qualquer época do ano. Vejam, depois das 24 horas ele cresceu bastante, reduziu só um pouquinho.
E vamos alimentar novamente até chegar aos 10 dias. Tem que ser água mineral ou filtrada, não pode ser água da torneira, tem muito cloro e não ajuda muito o seu fermento. Mesma proporção, todos os 10 dias, tá? Misturou tudo, aguarde 24 horas. Ó, eu passo a faquinha para a colher ficar bem rente e não passar da medida. Se passar um pouquinho da medida, não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito. E do fermento só vai usar 2 colheres de sopa todos os dias, o restante é só jogar fora, tá? Vou colocar nesse copo duplo, gente. Esse copo duplo aqui é de bebê, né? Ele mede 400 ml, né? Mas pode ser um recipiente plástico, não tem problema nenhum. Desde que seja reto assim, né? Mesmo formato em cima e embaixo, mais ou menos, para acompanhar um crescimento legal, né? Para você saber se realmente duplicou. Porque se for estreito embaixo e largo em cima, não dá para perceber muito o crescimento, né? Tem que ser um crescimento legal. Mais uma vez, marque, tampe, coloque dentro do armário. E 24 horas depois, ó, como ele cresceu. E reduzir um pouquinho também, que ele sempre vai atingir o pico antes das 24 horas. Mas tem que aguardar as 24 horas. A alimentação dos 10 dias sempre a mesma. 2 de fermento levain, 3 de água e 6 de farinha de trigo, colheres de sopa. Tem que misturar bem, tá, gente? Até essa mistura ficar homogênea, com bastante vigor. Mexe, mexe, mexe e depois coloca no recipiente limpo. Estou amando usar esse copo duplo porque é mais fácil até para lavar. Mas pode usar até um recipiente plástico, um potinho, desde que seja transparente. Ajeite bem no fundo para você fazer a marcação com a canetinha ou colar uma fita crepe. Não repara o latido das cachorras, tá, gente? Aguarde mais 24 horas. Hoje é o 5º dia já está quase perto. São 10 dias de fermentação. Olha, depois de 24 horas ele cresceu bastante e reduziu um pouco. E vou continuar alimentando ele. Quanto mais alimenta, mais ele se fortalece. Olha, gente, lá, algumas bolinhas já, ele já tem bolhas, mas ainda não está no ponto, ele ainda está fraco. Vamos continuar cuidando com carinho, alimentando sempre na proporção 1, 2, 3. Todos os dias a mesma quantidade. E hoje é o 6º dia de alimentação, olha, gente. Aguarde mais 24 horas, tá? Olha, depois, quanto ele já cresceu, ele duplicou e reduziu um pouquinho. Nós vamos alimentar até chegar ao 10º dia. Olha, gente, como que ele já está ficando cheio de bolhas.
Quem não quiser usar a colher de sopa pode usar a balança. Pesa lá 20 gramas do fermento, 40 de água e 60 de farinha de trigo. Proporção 1, 2, 3. Marcou, guardou 24 horas. Olha, gente, como ele está indo muito bem, está crescendo todos os dias. Olha a viscosidade, gente, ele fica viscoso mesmo. É sinal que está indo muito bem. Eu vou fazer novamente mais uma alimentação na mesma proporção. Hoje já é, o 8º dia de alimentação. Misturou, mesmo processo todos os dias. Marca o dia no recipiente, Olha o quanto ele cresceu e reduziu, viu? Ele cresceu até lá em cima, depois das 24 horas, e reduziu bastante, mas é normal. E vai continuar alimentando até chegar ao 10º dia. Estamos quase lá. Você vai ter um fermento para toda a vida. Depois do 10º dia, você vai fazer o seu pão, ou se você não já quiser fazer o pão, veja, gente, já fermentou, hoje é o 9º dia de alimentação, vai aguardar crescer. Olha, gente, o quanto cresceu no 9º dia, tá quase lá, viu, gente? Tá certo. Olha como que eu guardo o meu fermento na época do frio. Bem quentinho, com uma toalha grossa dobrada. Olha ele ali. Esse é o do 9º dia. O que eu fiz com ele? Fica tampado ali, ó. E agora vamos, Hoje, geralmente, é o 10º dia de alimentação. Que maravilha! E no 10º dia, gente, a gente não vai aguardar 24 horas não, tá? 10º dia de alimentação, alimenta na mesma proporção, na mesma quantidade e vamos aguardar até ele atingir o pico. Atingir o pico, gente, já está pronto para fazer o pão. Vejam bem, coloca no recipiente, faz a marcação. Olha o quanto ele cresceu. Atingiu o pico, gente, você já pega e já vai alimentar novamente para você conseguir a quantidade certa. Olha a consistência para fazer o seu pão. Não precisa esperar 24 horas no 10º dia. Que maravilha! E a alimentação para fazer o pão, vocês vão precisar de 50 gramas do fermento, a proporção 1, 2, 3, só que em quantidade maior, que dá 4 colheres de sopa do fermento. Veja que maravilha! Cem gramas de água, meia xícara de 240 ml, tá, gente? E 150 gramas de farinha de trigo, que é uma xícara de 240 ml mais 1/4. Não segue muito essa marcação que vem nesses copos de peso em farinha, que não é certa, não. Segue em xícaras que a Nilza já pesou na balança e deu certo, tá? Não segue essa marcação ali de farinha, não. Você segue a balança
ou do jeito que eu tô te mostrando aqui. 50 gramas de fermento, 100 de água e 150 de farinha de trigo. Aí vai dar pra fazer um pão de 650 gramas de farinha, tá? Um pão só. Aí se depois que você viu que o seu fermento deu certo, você dobra a receita e faz aquele pão enorme, ou 2 pães. Pode usar esse fermento em qualquer receita que você tiver em casa. É só respeitar a quantidade de fermento. Não use um pote muito grande assim, porque o fermento ele é pouco, né? Use na proporção que ele vai dar para ele duplicar ou quase triplicar, tá? É uma proporção que dá para ele crescer bastante, atingir o topo bem bonito. Vai tampar com papel toalha e vai guardar dentro do armário, coberto na época do frio, até atingir o topo, gente. Atingir o topo, já pode amassar o seu pão. Veja, gente. Veja como ele cresceu, gente. Não precisa aguardar 24 horas, olha. Você viu que cresceu? Olha que lindo, maravilhoso. Vamos fazer o nosso pão. Para essa receita, que eu mais gosto de fazer de pão, é 200 gramas do fermento. O restante você vai guardar na geladeira. Põe no vidrinho, no potinho, já põe na geladeira tampado ali com papel toalha, a tampa por cima para não ressecar, tá? E uma vez por semana você alimenta com 2 colheres de sopa do fermento, 3 de água e 6 de farinha. Deixa fora da geladeira até atingir o pico, fermentou, guarda na geladeira novamente. Sempre uma vez por semana faça isso para reformar, para o seu fermento não ficar azedo, ácido. E desculpa aí o barulho das cachorras, porque passa um cachorro na rua, elas ficam fazendo barulho, tá, gente? Eu tenho 3 cachorros aqui em casa. Vou guardar o que sobrou do fermento. E a receita desse fermento é a seguinte, tá? 200 gramas de farinha de trigo, um pote de iogurte natural, pode ser o caseiro ou do kefir. Vai usar 150 ml de água que eu já coloquei, meia colher de sopa de sal e meia colher de sopa de açúcar, 1,5 colher de margarina e 2 colheres de leite em pó. E de farinha vai ser 650 gramas, tá, gente? Desculpa o barulho dos cachorros aí, tá? Mistura mais ou menos e vai adicionando a farinha aos poucos. Você vai precisar agregar toda essa farinha para que sua massa fique bem firme, porque o fermento natural levain, ele tem a tendência a deixar a massa do pão mais mole conforme ele vai fermentando. Aí seu pão fica meio esparrachado na assadeira. E eu vou fazer hoje, né, para vocês fazerem o pão na assadeira normal, retangular, né, como um pão comum. Geralmente eu uso sempre, gosto de usar a forma para pão, mas tem gente que não tem, né? Aos poucos você vai agregando a farinha, misturando. E a medida da proporção para usar esse fermento nas receitas é 100 gramas de fermento levain para cada 325 gramas de farinha de trigo. Aí vocês vejam aí quantas gramas tem sua receita e vai usar essa quantidade aí. No meu é 650 gramas de farinha de trigo, eu usei, né, 200 gramas do levain. Amasse, depois que agregou a farinha, sove por 10 minutos como todo o pão caseiro. Tem que sovar por 10 minutos, tá? Depois de 10 minutos sovando, fica uma massa bem legal. Ela está úmida, macia, não gruda muito nas mãos. Tampe e deixe descansar por apenas 30 minutos. Não precisa esperar ele crescer, não. Deixe descansar ali 30 minutos e já está pronto, viu, gente? Aí, depois dos 30 minutos, nós vamos já abrir com rolo
Quem tem cilindro pode cilindrar a massa. Olha que massa linda. Abre com rolo, enrole, coloque na assadeira, gente. A assadeira tem que estar untada com óleo ou margarina e polvilhada farinha de trigo, para desenformar e soltar melhor da sua forma. Enrola, eu puxo, e você vai enrolar e vai dar uma amassada nele assim até ficar do tamanho da assadeira, tá? Mede assim, ó, vai caber. Dá uns beliscões na dobra para ela não abrir, não ficar aquele pão aberto, feio. Vai colocar na assadeira, vai cobrir com pano. Eu gosto de deixar, na época do frio que eu tô fazendo esse pão, dentro do armário, bem tampadinho, coberto com toalha. Se for num dia normal, deixa no forno desligado do fogão lá. Olha, gente, como ele está crescendo aqui dentro, olha. Em 7 horas ele já tá desse jeito, só levar para assar, forno médio pré-aquecido até dourar. Olha, gente, já dourou, tem que deixar dourar, gente. Se você tirar ele meio branquinho, ele vai ficar bonito, mas depois que ele esfriar, ele vai murchar um pouco, vai ficar meio enrugado. Então, deixa ele dourar mesmo, ele vai ficar ali macio, tá? O meu assou por 40 minutos. Vou cortar um pedaço aqui. Olha a fofura que ficou esse pão. Não fica azedo, fica super saboroso. Que lindo, gente, olha. Ficou massa gostosa. E quando for fazer o pão, gente, não se esqueça, reforme 2 vezes. Primeira reforma de 2 colheres, né, de fermento, 3 de água, 6 de farinha, e depois você aumenta, né, para fazer o pão. Beijinhos, tchau, tchau!